Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. É assim, o programa começa assim, Martin Haag. É Haag? Isso, Haag. Da onde é que é esse Haag, cara? Sapiranga. Sapiranga. Acho que eu já tinha escutado esse sobrenome em Sapiranga. Assim, de Sapiranga. Muito, Vale dos Sinos ali, Tu cheio é- de Haag, é tudo parente. Tu é do alemão, então? Isso. Putz, tu é cartesiano? Em que sentido? Cabeça de alemão é incompreensível, cara. Bah, mas tem muito alemão. Eu adoro alemão. LSD, né? Tem muito alemão Não, bem doido da cabeça. Não, pois isso que eu dizer, é incompreensível. Cara, o alemão consegue ser ao mesmo tempo cartesiano e ao mesmo tempo louco. É um troço completamente pirado. É verdade, tem muita coisa ali. Martin Haag, diretor da Scala, diretor sócio da Scala. A gente está começando mais um marketing e ou propaganda na primeira rádio web do Brasil. Deve estar chegando aí a nossa parceria aí, Márcia Cristófoli. A Márcia é pontual no atraso dela, mas sabe o que ela faz? A Márcia, como ela sabe que ela é triquerida aqui e que eu morro de paixão por ela, pela qualidade e competência dela jornalística, ela faz o seguinte, ela chega 5 minutos antes de começar o programa, e aí ela fica rodeando lá por baixo para se fazer de difícil e ela não chega atrasada. Boa tarde, Pintaúde. Boa tarde, Martin. E aí, amada? Tudo bom, mas... Muito obrigada pela tua presença. Olha Obrigado quem a andou vocês. aqui, hein? Não, ele disse que é para deixar assim o nosso diretor técnico. Opa. Eu também reclamei, Desculpa. ele disse, deixa assim. Ok, não É mexam. que agora nós temos que obedecer ao nosso diretor técnico. Entendi. Márcia. Bom dia, então. Boa tarde. Boa noite. A Márcia, além da competência dela como a melhor jornalista de business do Rio Grande do Sul, ela é uma pessoa incrível por duas razões. Tem várias, mas duas eu gosto de salientar principalmente. Primeiro, pelas sardas dela. Que as minhas sardas chegam antes de mim, entendeu? Tá certo. E me fazem Olha, feliz. ontem eu informei, inclusive, o programa que na semana que vem tem um dia que eu não estarei presente aqui, ou pelo menos não fisicamente. E ele disse que ficou muito triste porque ele vai ficar sem as minhas sardas. E a segunda razão, que ela faz um esforço fantástico para me deixar feliz. Cara, eu disse, Márcia, tu tem que convidar o Márcio, tem que convidar o Márcio, tem que convidar o É Márcio. verdade. Isso é verdade. Ele me incomodou, assim, ó. E já é Faz meses que ele me incomoda com isso. já é a terceira ou quarta pessoa. Eu disse para ela, tu tem que convidar o Orestes lá da prefeitura. Me apaixonei pelo Orestes. Tá, assumi minha bissexualidade. Tá bem. Só que Eu o não tinha Orestes, pensado nesse sentido, mas tá bom. Não, só que é o só uma Orestes bobagem. o Orestes não comunga dessa opinião. Eu tentei encostar minha perna na perna dele. Ele, o que é isso, Roberto? Sou um homem sério, sou casado. Tal. Tá bem. Entendeu? Quis fazer que nem o Agno, da novela... Só tu ainda é noveleiro. A Dona do Pedaço. Eu não faço a mínima ideia. Ele faz essas referências, eu não sei do que ele está falando. Márcia, nós precisamos... A Scala tinha que organizar, chamar uns caras... É puro marketing aquela novela. Tem que ver a última que eles fizeram. O Boninho... Ah, eu vi. Eu vi de relance com a Juliana Paz, né? Ficção e realidade. A Maria da Paz. A Maria da Paz, eu vi entrou num reality show de o Cake, lá não sei o quê, que ela ia ganhar uma grana, e foi entrevistada pelo Boninho. O Boninho fazendo papel de Boninho, de diretor da Globo, dentro da Globo. E aí eles estão delirando, a concorrente dela está dizendo para o confeiteiro dela que está concorrendo, tu tem que falar o nosso nome no ar, te faz de louco, nós estamos na Globo. A Globo, aliás, está dando um showzaço, esse papo de digital e anacrônico e não sei o quê. Anacrônico é o nome carinhoso que eles chamam para analógico, tá? Tá. Ele vai, o Pintaúde vai falando, eu vou traduzindo. Traduzindo. Isso, tecla SAP. Não, Peter faz uma pergunta para o Martin, então. Eu ia dizer, podemos começar, Não, assim... o programa já começou, mas... Não, podemos conversar. Vou começar a abrir o microfone para o tu nosso disse- convidado. Tu me incomodou meses para trazer o Martin e tu não vai deixar ele falar, é isso? Não, que eu só tô entendendo? então deixa eu dar um elogio para ele. Elogio cheio de inveja. Tá?
que a escala, eu acabei de comentar um episódio aqui fora do ar para ele a respeito do Miguel. Porque tu não é quase nada saudosista, né, A respeito do Miguel, como o Miguel me tratou quando um dia eu fui lá pedir emprego na escala. O Miguel disse assim, Márcia, tu quer trabalhar na firma? Este é o grande mérito da escala. A escala é a única agência de propaganda no mundo que não é uma agência de propaganda, é uma firma. É uma firma, aquilo é uma firma, funciona direitinho, eles pagam todos os impostos e tal, por isso que prospera. Eles pagam SQN. ISQN, tudo, é uma firma, aquilo é uma firma. Quando tu vai para a escala, tu tem possibilidade de fazer carreira lá, bacaninha, é só tu olhar toda a história da escala desde 1973. Tu vai parar de babar ovo da escala e vai deixar o Martin falar? Não, e aí eu ia dizer que elogiar o Martin. Todo o programa que se fala na escala, ele discorre um... Não, é que o Martin, texto desses. e eu disse que é um elogio com inveja, eu queria estar lá no lugar dele. A escala, de novo, mostrando como é que se dirige uma empresa, uma firma. Tá? Para dar um sangue novo, inventou lá o conselho lá dos velhos, lá o Picoral e tal, os 3 sócios que restaram dos 5 originais, e aí botaram um cara mais jovem lá para meter bronca. Então, Vassoura Nova varre bem, né? Escala... Mas vamos lá, então vamos aproveitar o gancho que o Martin não é tão novo assim na escala, né? Em relação ao Picoral e os outros, não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo que o Martin não é um cara, não é uma cara nova na agência. Não, isso é tu que vai fazer ele então, falar. Eu quero que o Martin, então, comece contando para nossa audiência como é que foi isso. Eu sei que começasse como um profissional de planejamento lá, né? Sim. E aí volta como diretor, e aí como é que é isso? Conta para nós. Mas isso ratifica que é uma firma. Deram espaço para o cara talentoso crescer dentro da Deixa firma. o Martin falar. Eu não vou tentar encostar a perna na perna Por dele. favor, comporte-se. Tá, legal. Tá bom, Legal. obrigada. Eu amo as tuas sardas. Tá bom. As tuas sardas salvam-me. Para de falar, Pintaúde, deixa o Martin sardas. falar. Contar essa historinha, então, tá bem? Vamos lá. Pintaúde. Eu não tenho tanta memória de mercado publicitário como o Pintaúde, né? Que já estava aqui me antecipando antes de começar aqui no ON. Várias histórias legais, assim. Acho que realmente a Scala produziu isso ao longo do tempo. Ela tem um lugar muito privilegiado, assim, né? De onde ela fala, o que ela produz. Na história da propaganda, né? Tem um carinho, tem uma ligação com as pessoas de uma forma que a gente sempre recupera quando encontra um aqui, outro ali, muito intenso, assim. Isso é uma mágica desse sistema aí que a empresa, a firma, né? A firma. Ao longo do tempo conseguiu, acho, botar assim para rodar. A minha aproximação com a escala foi num período em que eu tinha concluído já o meu mestrado. Eu sou, na verdade, eu sou formado em filosofia, sou licenciado em filosofia, né? E fui para... Estamos filosofando sobre comunicação. Quando você fala filosofia, é outro pântano, né? O que é esse verdade. dentro, né, e tal. Não, eu fiz um curso da Universidade Federal, um curso de filosofia, um curso bem técnico, de linguagem, lógica e tal. E fui para uma área de negócios internacionais. Eu acabei virando um executivo de comércio exterior. Trabalhava no maior exportador de calçados da época, calçados Catleia, de Campo Bom, né? Fui dessa geração, dessa época aí. Ó, ele pode dar o testemunho dele sobre as capacitações industriais do Rio Grande do Sul. RS. Vamos lá. Não, era muito bacana. Não, foi um período muito bacana. Pô, era a única marca que no exterior era comprada pela marca de fabricante. A única marca dos exportadores brasileiros. A marca do... As pessoas entravam em loja na Alemanha e pediam aquela Catleia, vocês têm aí? Catleia, como é que eles falavam? Catleia. Isso realmente foi muito, assim, trazendo essa memória também, muito interessante, né, ter participado disso, porque ali em 94, entra o Plano Real e isso tudo, né, virou memória, né? Sim. Porque teve um blockbuster passando, assim, que foi esse sistema de paridade da moeda e tal. Claro, a gente tinha todo um modelo, na época, né, de ganhar vantagens competitivas internacionais com moeda fraca. Então, só tinha mais 5% do que a empresa fabricava que era vendido no mercado nacional. E eu fui chamado lá, vamos fazer um comitê, aí um grupo para cuidar da recuperação do nosso mercado nacional, porque não vai dar mais para exportar. O negócio agora é buscar cliente dentro do Brasil. E daí eu entrei num negócio chamado Comitê de Marketing.
E ali eu comecei a curtir o que estava rolando, as coisas que estavam vindo. Esse trem aí é Esse legal. negócio é bacana. Tinha muita questão lógica, tinha muita questão de comportamento. Tinha muita dia eu vou questão... ser entrevistado pelo Pintaúd e pela Márcia Cristóvão. Pois é. E contar minha história, vou embarcar nessa. É isso aí. E aí, bom, aí apareceu uma outra possibilidade muito interessante, fui fazer mestrado, né, na URGS, de administração de marketing e tal. E isso me levou para um conjunto assim, novo de possibilidades, de preparação, e também fui dar com o meu barquinho lá na Scala, vendendo serviços de consultoria, assim, serviços de análise de estratégias de marca, estratégias de negócio, para alguns clientes. E isso, ao longo de um ano, se transformou numa ideia de eu assumir lá a direção de planejamento. Então, eu fui o primeiro diretor de planejamento e pesquisa que tinha, né? Isso era um núcleo, né? E a gente formou uma equipe maior. Então, tu entrou ainda o Reinaldo e o Felipe ainda estavam claro, lá, os dois. Claro, exatamente. A gente está falando de 2000 que eu assumi essa posição em 2002. Né? E aí teve, para mim, uma grande porta, assim, uma oportunidade muito bonita, assim, de fazer o que eu gosto, que é explorar coisas novas, entrar em novas experiências, em novas práticas. E era ainda, a gente está falando, né? A gente está em 19. Poxa, tem 17 anos. Nossa, né? É muito tempo já. Nossa, tudo que já passou em 17 anos, meu Deus. Exatamente. Quanta coisa se atualizou, né? O nível de preparação. Pô, as equipes de marketing mesmo que a gente lidava, né? Hoje a gente tem doutores, né? Claro. Todo mundo tem mestrado, muita galera já, né, resolveu pós-graduação e tal. Então, o nível, a massa crítica assim, de marketing no Estado melhorou muito. Então, a gente tem um outro ambiente, uma outra realidade. Isso é um efeito desse tempo todo. E, claro, toda a indústria Mas tem algumas empresas que ainda continuam definindo o departamento de marketing de... tu quer falar com o senhor do Mateking, é isso? Eu quero falar com o cara do Mateking. Tem algumas que nem fato. sabem o que é marketing, né? Marketing, mas o que é isso? Assim, eu acho que... como sociedade, todo mundo sente que esse negócio precisa ser ativado porque tem uma capacidade muito grande de movimentar e a gente está falando de uma época que colégio não tinha marketing, consultório, dentista não tinha marketing. Hoje todo mundo tem marketing, alguns se preocupa, né? Tem que fazer uma publicação, tem que cuidar da marca, tem que cuidar da imagem. Então, a gente está num outro mundo, né? Mudou muito, assim. Mas naquele período era muita coisa que era novidade, tive muito prazer assim de mexer com isso e tal. Mas eu saí, tive uma proposta de uma multinacional, da McCann Erickson, trabalhei no Rio um tempo, tinha um projeto novo, justamente para essa questão das novas mídias e tal. E aí voltei para Scala porque tinha voltado também a conta da Colombo na Scala, e eu dirigi a conta da Colombo por um bom tempo. E eu abri a minha empresa, a City, em 2010. Né? E toquei a City até o ano passado, com o meu negócio, que foi desenvolvido em cima de entregas de pesquisas, análise de comportamento e orientação de negócio, orientação estratégica, né? Em cima dessas leituras. E foi aí que também a gente se encontrou de novo. Né? Me chamaram, a gente começou a conversar, a gente olhou para esse novo mundo aí de oportunidades. E também um novo momento da Scala, né? Então, exatamente. Né? Uma nova movimentação. A Scala, acho que sempre teve isso no seu DNA. Ela sempre foi muito ágil. Né? O Picoral um dia brincou comigo, eu digo, e aí, Picoral, muito rico, muito rico. Ele disse, com a propaganda propriamente não, mas a gente está ganhando muito dinheiro com compra e venda de agência. A gente vendeu para o outro, comprou de novo, vendeu para o outro, comprou de novo, vendeu. Isso dá mais dinheiro do que fazer propaganda, ele disse rindo. Então, essa fase aí, né, que você está trazendo, então, teve sempre uma capacidade dessa marca, talvez isso também crie tantos vínculos, as pessoas tenham um encantamento, assim, porque ela foi fazendo esses movimentos, e esse é mais um movimento da história da Scala, né, que se apresenta como Scala City a partir desse movimento do ano passado, com uma visão de ampliar entregas para os próprios clientes dentro do portfólio e também ampliar frentes novas de receita, com projetos que são ligados a essas demandas que são mais consultivas ou de projetos como de coleta de dados, de observação de comportamento. Eu queria aproveitar essa tua fala e questionar assim, eu estava, inclusive, no dia que foi anunciado lá essa fusão de vocês e me chamou muita atenção que a Scala deixa de se posicionar como uma agência
para passar, e aí prefere se posicionar como uma consultoria, se não me engano, né? Eu não lembro exatamente qual era o termo que tinha sido usado naquele lançamento. Mas eles vão mudar para firma, depois dessa entrevista eles vão ser escala, a firma. A firma. O que de fato, com essa união da escala mais a Siri, o que de fato mudou internamente ali, né? O que mudou nos processos? Como é que tu pronunciaste? Siri. Bah, mas que luxo. Eu digo City. Tá, o Martin, que é o dono da empresa, também fala City, tá tudo bem. Mas eu não estou te criticando, eu estou te elogiando. Tá eu estou bem. dizendo que luxo para o marketing, eu propaganda, a Márcia Cristófilo de Siri. Ela vive me corrigindo, ela já me ensinou o que é spoiler. Mindset também, já me ensinou. Opa, já dá. Que, como eu sou antigo, eu fico me referindo aos mesmos assuntos em formatos mais tradicionais. Entendi. Ela disse, não, Pita, hoje tu tá num programa bacana, numa rádio bacana aqui, e aí tu tá dizendo isso, não, te atualiza. Um dia disse assim, ó, eu vou dar uma palhinha aqui a respeito de uma nova campanha do cliente. Ela disse, mas palhinha, é spoiler, Roberto. Legal, Entendeu? legal. Por isso que a vida dele é muito mais feliz depois que ele me conheceu. Por isso que eu babo que ela fala Siri, entendeu? Tá bem. Aí eu digo, a apresentadora que faz o programa marketing ou propaganda comigo lá, ela é tri boa, fala corretamente, tudo, além de ter sardas e etc. Então, Marti, o que de fato mudou nesse posicionamento da escala? Porque, assim, claro, a propaganda nos ensina que mais vale a versão do que o fato, né? Então, assim, o que de fato mudou na prática? Essa é a minha pergunta. É um movimento que está acontecendo no mundo inteiro, né? Assim, o modelo tradicional de agência de propaganda, advertising agency, essa formatação, ela virou, digamos, no sistema geral aí de serviços que são entregues nesse ambiente, ela virou uma parte pequena, né? O advertising propriamente é muito menor do que já foi. Ele já foi o líder, né? Ele era o grande locomotiva. Né? Se ganhou muito dinheiro com advertising, né? Se ganhou dinheiro, né? Claro, teve todo um trade que se organizou em torno disso e tal, mas ele hoje não é mais o protagonista, ele é o coadjuvante. Né? O advertising é um pedaço. Ele está do lado de... Quer dizer que eu sou um PR, coadjuvante, então. Eu não me entreguei ainda. Então, hoje é um sobrevivente da propaganda, né? Eu sou coadjuvante, então, agora. Não, tu é um sobrevivente. Tá. Survivor. Vai. Em cima disso que a Márcia te perguntou, e tu continua aí, deixa eu só incluir um pedacinho técnico assim de criação mesmo. Isso que tu está falando, que tu está respondendo a ela, a gente já percebe, eu tenho procurado matérias a respeito disso, informações das agências a seu respeito, seu desempenho. Eu notei uma coisa no último anúncio, está ali em cima da minha mesa ali que eu guardei, o palavreado, os enunciados para dizer que eu faço isso, eu faço aquilo, está cheio de terminologias novas ali, de palavras novas que não eram do vocabulário convencional ou até então usado pela propaganda. Tu participa disso ali também, ali junto com os carinha da criação, dando uma direção, olha, não digo que nós somos os melhores, agora nós vamos dizer que somos os melhores dizendo assim, isso... Não, você está te referindo a algum anúncio específico? Assim, Específico claro. Que vocês botarem itens ali. Sim. E todos os textos têm um jeito diferenciado de estar escritos. Você está de um anúncio impresso. Sim, a gente está assim, dizendo hoje, a gente tem conteúdo, isso tem uma lógica de organização da nossa imagem. Né? A gente tem hoje um ponto, digamos, de partida, tem um blog onde estão assuntos que a gente está cobrindo, que são assuntos diretamente ligados a... Tem os podcasts também, tem podcast, né? Tudo, né? Então, na verdade, a gente fazendo um movimento de anúncio, a gente está não representando, a gente está apresentando o nosso conteúdo. Então, tem muito também desse recurso de botar a própria página do blog no anúncio, né? Está fazendo esse tipo de movimento. Mas assim, a mudança, o que está acontecendo, assim, é um movimento geral, né? Está estruturado diferente o negócio, a própria entrega, a demanda, o funcionamento de um sistema de cadeia de valor, né, para a comunicação está completamente alterado. Então, a gente está, hoje, por exemplo, com muito mais funções de public relations. Né? A gente tem a questão do RP, né, que tecnicamente está ali dentro, assessoria de imprensa, todas as manifestações que não são assinadas em espaços comprados necessariamente. Sim. Tipo todos os relacionamentos com os stakeholders que interferem ali na cadeia. Qual é a palavra? Stakeholders.
Eu já te ensinei o que são stakeholders. Boa. Tu não lembra? Não, depois Tá, também. depois eu te rememoro. Eu sei o que é. Eu sei o que é. Tá. Essa palavra é interessante porque é difícil de pegar uma palavra no português que dê esse sentido. É verdade, é verdade. Stakeholders Por isso que eu não memorizei. Pode ser, tu não fez a relação Nós temos que fazer revisão dessa aula. dessa aula, tá bem. Sim. Então, assim, existe uma mudança nesse sentido, que a gente não tem uma realidade do tipo, vamos mexer esses elementos, muda tudo, faz um anúncio e a partir de amanhã somos outra empresa. Não é isso, né? A gente tá fazendo legal. uma mudança como muitas empresas estão mudando, mas quais são as consequências diretas em relação a isso? Por exemplo, uma visão de planejamento muito mais orientada para conectar instrumentalmente com o marketing. A área de mídia com performance, que é uma visão digital, né? O processo de criação com as funções claras, assim, o que é do conteúdo, o que é a criação de ideia para desenvolver esses formatos de uso de comunicação de massa, uma visão de diretor de criação, que é uma visão de projeto, uma visão de profissionais de atendimento, muito mais, cada vez mais, né, voltadas à consultoria, à identificação de necessidades, a abordagens que são de negócio. Então, toda essa movimentação começa a levar, digamos, o conjunto de serviços para uma posição, claro, mais próxima de uma atitude, de uma posição consultiva. Então, se um dia já teve o anúncio, falasse que propaganda faz mais a versão do fato, de alguma forma é isso, né? Tipo, sabe da Idade Média, agora só um pouquinho, o monge Eckhart, né? O cara foi muito diferente, queimaram o cara era tão inteligente. Ele dizia, olha, para se movimentar na vida, você tem que ter uma ideia, pensar alguma coisa, joga ela para frente e corre atrás dela. Você está falando da Idade Média, da inteligência. Eu tenho um bilhetinho ali em cima da minha mesa, que um sujeito que eu já, de vez em quando, faço alguns trabalhos para ele e tal, e ele me faz perguntas, e às vezes fora até da propaganda, porque ele gosta de ouvir minhas opiniões, ele vem me perguntar, e isso é comum ocorrer na propaganda, alguma coisa, ele está fazendo uma nova casa para ele lá, de milionário e tal, e ele criou um recanto masculino, então ele veio me pedir opinião até sobre essas coisas, como é que ele ia decorar... Um recanto masculino. É tipo o recanto do guerreiro. O recanto masculino, que ele vai deixar só os amigos dele entrar ali, mulher não entra, não sei o que e tal. Meu Deus, quanta bobagem. Mas esse cara... Se tá sobrando dinheiro para essa pessoa, eu disse para ele investir na minha casa. O que eu me lembrei é que esse cara, esse tempo me deu um bilhetinho no final de uma reunião, escreveu à mão assim, ele disse que eu tinha uma dificuldade, tá? Que eu era inteligente demais, e pessoas inteligentes demais, tá? Elas geram muita inquietude num ambiente. Isso aí. Ele está querendo carinhosamente dizer que corroborar com a ideia que tu é o caos, né? Não, mas inteligente demais, Márcia. Forçou a barra, né? Eu inteligente demais é o Gabrielzinho, né? Porque que dizem que a nossa criatura sempre sai melhor do que o criador, né? Sai. O Gabrielzinho é mais inteligente do mais que inteligente do que tu, né? Eu tenho uma curiosidade, eu já perguntei para o Picoral, o Picoral não conseguiu me responder. Tá. E aí tu está colocando com propriedade o que tu está falando, respondendo para a Márcia, e tem um ingrediente que existe na escala desde 1973 e que perdura, por isso que eu me divirto dizendo a firma, tá? Que é uma coisa extraordinária. Eu duvido, olha, eu olho bastante, não o suficiente, provavelmente, dos relacionamentos das agências com seus clientes. Teve o período de tal, o período Washington Oliveto, que as agências, que os clientes queriam trabalhar com ele e tal, que é a fidelização. Um cliente entra, assim como tu disseste que as pessoas gostam da escala, eu nunca vi uma pessoa, te juro, eu nunca vi uma pessoa que trabalhou na escala sair falando mal da escala. Deve ter um monte, mas não encontro. É que nem eu falei uma vez para a minha mulher disse, tu é louco. Eu digo, que coisa extraordinária, né? Que coisa incrível. Eu nunca vi as pessoas trocando um poste na rua, que é um troço grandão, que demora, tal. Esses dias estavam trocando lá em Gravataí, numa estrada lá, ela me mandou as fotos, vem correndo para cá, estavam trocando os postes. Assim como eu nunca fui entrevistada pelo Ibope. É mais ou menos isso. Para mim é uma lenda. As pessoas que passam na escala, que trabalham na escala, não saem de lá falando mal nem do Juca, nem do colega, nem do diretor, nem saem falando bem. E a mesma coisa a fidelização com os clientes. A escala não perde clientes. Tu quer desistir de prospectar uma conta, não vai bater em cliente da escala. Tem um troço mágico, assim, uma amálgama,
não sei o que aconteceu. E isso é desde 73. Tu pode ver a durabilidade que tem de relação. É verdade. São ciclos longos. Deixa o Martin continuar a falar e para com a tua rasgação de seda, por Não favor. é rasgação de seda. Eu quero que ele fale sobre isso. Como é que funciona essa fidelização? Porque a relação de agência e propaganda, de cliente em propaganda, ela é tricomplicada, É uma putaria. Não, isso é um troço importante. É um leilão, é uma prostituição, né? A escala é, se tu parar um dia para pensar e tiver paciência, tu vai ver, examina a história das agências. Talvez meio parecido existiu, mas era um outro momento. A MPM lá nos Que deu vida à escala, né? Que é a filha da escala. E a escala não perde cliente, cara. Tu vai lá bater numa porta lá de um cliente da escala, não tem como. É verdade. Semicolcheia. Tu ensinou o Martin para semicolcheia, senão tu não vai deixar o guri falar, não, né? Por que tu não fala? Não, Martin, o Pentaúde, Não, por Pentaúde mais não, nós que dois. ele Nós- não, ame tu o também, né? convidado, o cérebro dele funciona demais, entendeu? E ele não controla as palavras, Não, só é que eu tenho sai a boca das- muito cheia de palavras. Tá, Ela- tá escapando uma ela- frase aqui. ó. Criativos. Nossa, Milhões de sinapses, muitas exato, conexões, ele é tem isso uma aí, coisa tá assim, Não, mas essa que, é uma uma coisa- ebulição de Mas uma esse é um ebulição, troço- ótima, uma esse é um ebulição troço de muito mágico que ideias. foge dessa ciência de A gente já transformação. entendeu. Não, eu queria que ele falasse. É que além de ser, é que tu tá, é que assim, deixa eu te explicar uma coisa, Pinta. Não. De todo o meu coração, de quem gosta, de quem te ama muito. Olha o Para de público. ser prolixo, tu já falou isso 50 vezes. Olha o público. Não, isso não é prolixo, isso é ser repetitivo. Quando tu quiser falar, Martin, e o Tá bem. Pintaúde tu achar que ele não vai calar a boca nunca mais na vida, tu pede uma semicolcheia, Opa. tá? E aí tem duas formas que fazem o Pintaúde calar a boca. Quando eu tapo a boca dele pra ele parar de falar. Legal. E a Ou semicolcheia? pede uma semicolcheia. Tá bem. Deu. Mas não pode ser uma semicolcheia grandona, é uma semicolcheia. Tá bom. Vai lá. Fidelização de clientes. Pois é, né? Isso. Vamos lá. Acho que sim, acho que tem se tu está trazendo esse, digamos, fator assim que, olha, qualquer negócio precisa, né? E principalmente negócios que são de serviços. Acho que em serviços existe um jogo constante, assim, sempre, né? O tempo todo, entre o que as pessoas estão esperando e o que elas estão achando que elas estão recebendo. Elas estão sempre checando isso, né? Olha, eu gostaria isso, porque me prometeram, que eu imaginava, e aí o que eu estou recebendo é isso aqui. E eu acho que a Scala teve isso, que é uma característica de bons prestadores de serviços, sempre interpretou muito bem a expectativa de cliente. Legal. E levou coisas além do que eles esperavam. O além. Tu cria um gap favorável, sabe? Claro. Tu cria um deltazinho ali pro teu lado. A expectativa versus realidade, ela fica. Ela não é frustrante. Tu acaba sempre tendo isso a teu favor, né? Pelo menos foi assim, muito Fica forte. com ao longo crédito dos no coraçãozinho da anos. pessoa. Mas os caras sempre conseguem se superar, trazem coisas que não imaginavam, eles realmente se dedicam. Tá aí, ó, o segredo. Isso dá uma segurança para qualquer Surpreenda negócio, seu serviço, cliente. Né? É claro que a gente está vivendo num mundo que é muito mais difícil fazer isso, né? Essa é a questão que eu acho que está afetando todos os prestadores de serviços. Existem muito mais opções, existem muito mais experiências de serviço. Eu, como cliente, conheço muito mais alternativas, né? E também a capacidade de tu botar todas essas necessidades de tecnologia, de narrativa, de leituras de mercado e tal, dentro de um pacote. Isso, em qualquer serviço hoje, é mais complexo. Então, a gente está falando de um jogo também que está ficando mais... Exigente. Né? Muito mais exigente. Sim, Então, mas o que eu quis salientar como mérito da escala é que a escala mantém isso. Isso. E vou te dar uma ideia. Tu falaste antes de conselho. Na verdade, até outras oportunidades também já me trouxeram isso, mas o Picoral e o Deluca estão lá, estão diretamente envolvidos com a empresa, né, com a firma. E o Paulo Melo jogando bola. Não, o Paulo Melo é tão complexo. Deixa ele jogar bola. Coloradaço. Deixa ele jogar bola. Justamente, a coisa está tão complexa que a gente tem uma co-direção. Né? Temos duas pessoas dividindo a direção geral da empresa, que é o Paulo tu e Melo o Paulo, né? Então, a realidade, né, também Sim. de hoje, ela traz um mundo tão grande, um leque tão ampliado assim, de necessidade de tomar decisão, e que tem muito mais gente, na verdade, sendo demandada para tocar os negócios. Né? E a gente também, por exemplo, hoje na estrutura, a gente se apoia no que a gente chama de grupo de líderes. É um grupo de pessoas que a gente tem hoje 16 pessoas envolvidas diretamente nisso, que a gente tem uma reunião legal. a cada, digamos,
2 meses dá 3 reuniões, onde a gente repassa questões muito importantes, que é o fundamento geral assim de liderança, né? O que é o processo de liderança. Todo mundo precisa, né, ter um apoio para se colocar como líder, mas também tem que praticar todos os dias buscando aperfeiçoar isso. E isso, a comunicação interna, ela ensina já desde os primórdios, né? Identificar os líderes dentro de cada setor para fazer com que eles sejam o porta-voz, para que eles sejam os multiplicadores e engajadores. Então, isso é na prática, né? Viver isso na prática. Perfeitamente. Mas eu acho que tem razão, ela tem um traço, né? E eu acho que tem uma outra coisa também muito bacana, assim, que quando tu provoca as pessoas, ou quando tu provoca teus clientes ou teus próximos com um determinado elemento, assim, que tu entende que aquilo é o que faz eles se interessarem por ti, e nesse caso, né, que, digamos, na origem é tipicamente da propaganda, mas é de se colocar como um agente muito mobilizado por encontrar coisas diferentes, por encontrar novos caminhos, né, por ser criativo, né? Isso é muito importante. Tu faz um rastro de buscas, de eventos, de esforços que tem essa característica. Isso é tão importante porque no Peru conheci lá, por exemplo, em Lima, no centro, tem uma catedral linda, católica, espanhola, tá maravilhosa, mas ela é construída em cima de uma antiga pirâmide inca, né? Ou uma huaca, enfim, os caras que vieram a ser os incas e tal. Ou seja, no mesmo lugar onde tinha um outro templo, tu construiu um novo em cima. Engraçado, tão imponente quanto o primeiro. E com, talvez, né, do ponto de vista daí religioso, transcendental, assim, com as mesmas energias, com a mesma força, com o mesmo lugar. Mas o objetivo, né, de cultuar, enfim. Eu diria que a escala é mais ou menos isso. O mesmo lugar está ativo, sabe? Essa é a promessa de... Isso aí faz acontecer uma outra coisa que também é bem, bem legal na escala, que é a rapidez com que a escala faz isso. Sim. Porque eu um dia disse uma bobagem e disse assim, não, a escala não é uma agência criativa. Um dia eu até brinquei com o Reinaldo, eu digo, Reinaldo, a nova forma mais criativa que a escala, ele disse, não tem importância nenhuma. Eu digo, como assim, Reinaldo? Ele disse, não, tem vários caminhos para chegar no mesmo lugar. Sim. E a escala, um dia eu estava falando sobre criação ou não criação, aí a escala já teve brilhantes pessoas, e tem, de criativos lá dentro, até o último que eu acompanhei, que foi o Axel Rude, teve... A escala faz assim, agora... Faz tempo que tu não acompanha, né? Não, eu não conheço pessoalmente, não. Eu sei que são as pessoas de nome, mas não conheço os anteriores. Eu só conhecia... porque eu estou falando que faz assim, um bocado de tempo que o Axel saiu da escala. Não, o último que eu que eu tinha relação, assim, perfeito. Então, faz tempo já. Menina, eu vou te repetir. Depois ela disse que eu falo demais. Não, que eu conheci pessoalmente. Eu não conheço as pessoas de hoje, mas tem pessoas então, é isso que eu tô... Mas eu estou confirmando. Não, mas aí eu inventei que faz tempo de que tu não acompanha esses talentos da escala, já que o último foi o Axel. Eles que não me telefonam para saber quem eu sou. É isso, tá? A mão é invertida. Eles deviam saber quem... A entidade... A entidade Roberto Pintaúdi. Eles que estão... Mas a escala, isso que eu quero dizer, tem uma agilidade para fazer esses processos. Quando na década de 80... o pique das agências para conquistar mercado era a criação, a escala foi lá e pegou os melhores. Quando era planejamento, a escala se vendia como planejamento. Aí, quando era outra coisa, agora, por exemplo, nesse novo momento, ela está com um discurso novo, adequado aos novos tempos, né? Ela é rápida e põe na prática, porque tu escuta muita discurseira de... 360 graus. É isso, mais vale a versão do que o fato, né? Mas tu vai olhar o trabalho... Na prática, então, é isso. Essa foi a minha primeira pergunta, né? Porque... Não é isso que eu quis dizer, eu gosto de ver a agilidade da escala para fazer isso. E é muito exigente também. E normalmente se diz assim, uma empresa... Ao invés de dizer, olha, eu tenho 10% e se vende como 100%, ela tem 50% e acha que só tem 70%. Ela está buscando 100% com muita coisa, muito café no bule já, entende? Tem uma forma também de olhar para as questões de negócio, que eu acho que daí... Estou confirmando o que tu trouxeste aqui como memória, como impressões, a tua leitura, que levam para esse lugar, né? Que, enfim, acho que é um bem bolado, é um combinado aí de formas de pensar. Tu adora o bem bolado. Agora falou como eu entendo. Tu adora o bem bolado. Como é que é bem bolado aí nos spoilers? Fala, tu que é sabidona. Não sabe. O que poderia ser um bem bolado? É um well bald. Boa. Martin, eu queria que tu falasse um pouquinho, tu como um profissional que o
tem no seu berço a pesquisa. A ARP agora, vou pegar o gancho do Salão ARP, né, que começou as indicações agora, enfim, começa essa movimentação, essa excitação do mercado com o Salão ARP. Uma das inovações do Salão foi que dentro da categoria de serviços especializados não estava claro até então, e a ARP agora começa a fazer mais incentivo à indicação de empresas de pesquisa. Tão importantes no ecossistema da propaganda, mas pouco valorizada na hora de lembrar desse tipo de serviço. Qual é, de fato, o papel de uma empresa de pesquisa ou o papel da própria pesquisa dentro de um mercado como a propaganda tão afetado pela tecnologia, a comunicação como um todo, né? Em que a gente precisa cada vez mais entender esse comportamento. Tu, como é um cara né, da filosofia que estuda esses comportamentos humanos, enfim, como é que tu enxerga essa questão da pesquisa? Olha, bom, a City chegou a ser empresa, né, de serviços terceirizados e tal, pela ARP. A gente, na verdade, tem tantas coisas nesse contexto, né? A possibilidade de tu compor uma área de planejamento integral, assim, é menor hoje. Né? Porque se tu tem uma realidade que tu tem novos tipos de contrato com os anunciantes, no formato tanto de portfólio, por projetos e tal, em que existe uma realidade de custo diferente, existe uma negociação num outro nível, tu não consegue manter áreas completas, né? É um luxo, tipo, a gente tem lá 6 pessoas, isso não é uma regra, né? Claro. Então, muito do que tu acabaria fazendo dentro da agência, tu acaba precisando contar com esses fornecedores externos. Acho muito justo, muito adequado, né, olhar para eles e trazê-los também para um processo de reconhecimento, né, de valorizá-los enquanto tecnicamente e tal. A pesquisa, ela também, como todas essas funções que a gente está descrevendo aí, ela mudou muito, essa pesquisa de mercado. Né? Se eu falei da Catleia, essas pesquisas que a gente tinha na época, né, nossa, eram coisas muito... Mas a gente tinha tão pouca informação que qualquer trabalho organizado, né, que vinha um instituto de Porto Alegre, de São Paulo, abria grandes insights, né, grandes possibilidades. Então, o valor dessa contribuição continua sendo o mesmo. O trabalho de alguém que se lança no projeto de pesquisar está comprometido no final em trazer alguma coisa que eu possa enxergar. Pô, isso aqui eu não tinha pensado uma leitura ainda. de cenário que Por que eu estou pagando para alguém fazer uma coisa para mim? É porque eu não posso fazer eu mesmo. Claro. Ou porque eu não tenho braço, ou porque eu não tenho preparação técnica para isso. E aquilo tem que vir de fora para me ajudar. Se vem alguma coisa de uma coleta de dados, né, primários, assim, entrevistando pessoas, fazendo grupos, ou lendo por um mês todos os perfis de Twitter, Facebook e Instagram, o importante é que, no final, eu tenha essa contribuição. Viram uma coisa que eu não vi, entenderam de uma outra maneira, ou atualizaram as coisas que eu tinha como pressuposto para agir no meu mercado. Então, sim, mas mudou muito. Né? Não é necessariamente o Instituto X ou o profissional tal. Sim. Na verdade, a gente tem que ser muito habilidoso hoje em criar bons fluxos, bons processos. Podem estar envolvendo gente interna, pode ter gente de cliente também integrado, pode ter necessidade de um instituto externo, pode ser que seja, de repente, uma aplicação, um software ou uma capacidade de ler bancos de dados. Né? Então, a gente tem hoje também uma necessidade maior de conhecer todas essas disciplinas, todas as opções, e não trabalhar para as ferramentas. Sim, elas têm que ser um meio, nós, claro. Elas não podem ser o fim. Então, no fundo, continua a mesma necessidade, mas, assim, a gente precisa de mais participação, mais contribuições, mais players aí para ajudar a fazer isso. Eu tenho só elogios, mas eu tenho 2 críticas depois. Porque não colocar, podia, claro. entendi. Mas antes das críticas, nós temos que falar no nosso patrocinador, e eu quero dizer para o Martin que eu vou fazer o seguinte: nós vamos substituir o pedir uma semicolcheia por uma palavra que ele falou, agora vai ser pedir um delta. Pedir um delta. Ele falou delta ali, agora, assim, toda vez que a gente quiser interromper alguém... Márcia, um delta, por favor. Um delta. Agora, ótimo, adorei o delta. Porque eu tenho que me modernizar, que nem a escala. Eu estou no tempo da semicolcheia, quando os caras tocavam violino lá em Viena. Não, agora é um delta. Boa. Tá, que eu nem sei o que é, mas eu vou... O único delta que eu conheço é o Rio Delta, lá no Texas, lá nos Estados Unidos. Ui, que chique ele. Mas
nós temos... Tá, então conta pro Martin. O primeiro... Não é bem uma crítica, a crítica vem depois. Não, lá. antes da crítica. Deixa a crítica pro segundo bloco. Não, eu vou colocar ele em palpos de aranha. Não, depois. Primeiro conta pro Martin, o marketing ou propaganda está no ar. Mas é isso que eu vou aproveitar. Ele sabe tudo, mas isso ele não sabe. Martin, entendi. Quem é o maior distribuidor de tubos Tigre do Rio Grande do Sul desde 1956, desde que inventaram tubos plásticos, com todas as bitolas à pronta entrega, cuja sede, inclusive, fica no bairro Navegantes até hoje, desde a fundação, com o mau nome da empresa. E não é conta da Scala, que faz muitíssimo pouquinha propaganda. Não sabe. Ferramentas Gerais? Não. Ferramentas Gerais não revende tubos Tigre. Não sei. Não, Ferramentas Gerais é bem contemporânea perto do nosso, né? A Márcia... Tu fez a pergunta aberta, tu está ganhando citação de outras marcas aqui. A Márcia não tem importância. A Márcia é inacreditável. Ela nunca tinha escutado esse assunto. Eu fiz a pergunta para ela, ela acertou. O maior distribuidor de tubos Tigre chama-se Ivo Pence, cujo fundador tem 90 anos e está lá trabalhando. Na ativa. Na sede original. Na sede original. E, inclusive, briga com o filho que tem 60 anos. Tu tá fazendo cagada aí, eu é que sei e tal. E ele mantém como grande diferencial, esse nosso apoiador, o produto sempre, o estoque, à pronta entrega. Porque tem muito concorrente que trabalha em cima dos deltas novos, entendeu? E aí, o que eles fazem? Eles oferecem melhores condições ou vantagem no preço, mas não tem, eles trabalham com o estoque da fábrica. Como é que tu vai garantir daqui a 15 dias? E então é o seguinte, né? Sua obra não pode parar. Então, tu vai lá na Ivo Pence, tem estacionamento próprio. Tá? Ô, Rúlio, tu nem me ajudou a bater palma pro acerto do Pentaúde. É na Presidente Roosevelt 849. Aí, pela Maranhão, tu entra com o teu caminhão ali no estacionamento. Ai, que orgulho, meu Deus! Muito Parabéns, muito bem. Muito bem, Tá. parabéns. E aí, aproveitando esse gancho, eu vou te dar mais um toque, que é o seguinte. Para anunciar aqui na EO, tá? Na rádio, a primeira rádio web do Brasil, tem que fazer o seguinte, amigos aí da audiência, contratar uma agência de propaganda, não a Scala, né, que é muito poderosa, uma pequena, porque aqui são verbas... Tipo uma Zebra Pop da vida. Tem. Nós, inclusive, aceitamos verbas inferiores a R$1 milhão, a gente não se faz de rogado, entendeu? Mas, para anunciar aqui, tem que contratar uma agência de propaganda, mas se quiser fazer alguma negociação fora de agência, tem que ligar 31 91 3082 e fazer contato com a nossa mesa de negociações. Aqui temos uma mesa de negociações. É a mesma mesa que serve para tomar café, para fazer o lanche. Cerveja, tudo certo. Tal, é a mesa de negociações. Muito legal, né? Pedro. A tua história está muito boa. Parabéns. Viu só? Bacana. Não, tem que prestigiar as agências de propaganda. Perfeito. Olha aqui, ó, por falar nisso, o Luiz Retamoso está dizendo que diretor de arte criativo. Desde que ele chegou, a Scala é uma firma de comunicação. Tá vendo? E a Adriana Gersi está dizendo que ela quer uma fusa, porque estou confusa. Não entendi o trocadilho. Adri, explica para nós aí. E o Amaro Juvenal Neto está dizendo, estou tomando uma aula de atualização. Tá vendo só? Graças a ti, Márcia. Graças a mim, não será? Não tem mérito nenhum. É tudo tu, Márcia. E rapidinho, então, aqui também estiveram conosco a Bia Pogorzelski. Vamos ver se eu falei certo. Pogorzelski. A Natália Miller, nossa observadora plena, também está ligadinha com a gente. O Wilson Nascimento, o Rodrigo Vargas, o Norberto Vieira, o Celso Quitolina, o Éder Fisch, o Jairo Cuba, o Gustavo Brum, o Luciano Branco, o Antônio Barros, o Claro Gilberto, o Christian Bueno, o Paulo Coutinho, o Marcelo Salzano, a Bruna Prutti, o Rafael Guia, a Cris Finger, a Val Moura e a Loiva Rodrigues. Vamos nos divertir um minutinho, Márcia. Não, antes de qualquer coisa, se tem um nome aqui, tu não fez uma interferência dizendo que ele tem que vir. O Celso Quitolina, já repeti várias vezes. É mais ou menos como o Martin, assim, o Celso está virando uma Quitolina, entidade por que ele favor. quer muito
Quitolina venha pra cá. Sei lá, Celso, vou te dar meu telefone, vê se me memoriza. 998 47 07 75. Celso Quitolina. A rádio é ou te quer. Te quer. O Celso também conhece muita história da Tipo propaganda. a mãe te quer, assim. Carlinhos, Não, a mãe te quer. tem um cara que se referiu aqui à Scala, que eu acho que ele até trabalhou na Scala, o Retamoso. Tá? Tu te lembra daquela história do Renato, na época da seleção, que ele e o Leandro fugiram da concentração e tal? Te lembra essa história? Várias histórias iguais a essa já tiveram. Não. Fugir da seleção, não. Tem, mas tu não fica sabendo. Tá? Eu estou falando que a gente fica sabendo. Aí teve uma confusão também, o tempo que o Tele trabalhou aqui, e o Éder fez cocô uma vez dentro do sapato dele. Meu Deus, gente. O Retamoso é um eterno rebelde até hoje. Ele nunca cagou dentro do sapato de ninguém. Entendeu? Ufa. Mas eu só quis dar fazer uma figuração. O Retamoso é um brilhante, ele deve ter trabalhado na Scala, ele deve conhecer a história da Scala, ele é músico e tal. Vamos conhecer aí, Retamoso. Fazer uma visita lá, a gente conversa. As pessoas, quando não conseguem qualificar, dar a medida do talento de alguém, elas apelam para o fácil e dizem assim, é louco. Louco, na maior parte das vezes, significa, para algumas pessoas, um cara que é muito cabeção. Sim. É o caso do Retamoso. E do Roberto Pintaúdi também. Ele sabe que a Scala é uma firma. E do Roberto Pintaúdi também, né? Eu também. Eu sou um dos 3 melhores publicitários da história do Rio Grande do Sul. Agora pergunta para ele quem deu a ele esse título. Eu vou perguntar. Pergunta. Pintaúdi, quem deu este título para você? Foi um pessoal lá de Sapiranga, o seu Hag lá de Sapiranga. Mentira, foi ele mesmo! Ele só perde pro seu Mafuz, que é o grande ídolo dele. É o número 1, é o seu Mafuz. E o Paulo Tiaraju é o amor platônico, mas ele só deixa ser o segundo porque ele tem um amor platônico, assim, pelo Tiaraju. Eu sou o terceiro na categoria. Porque ele é muito generoso, deixou pintar o Tiaraju. Apesar daquela frase do Reinaldo, Pintaúdi, tem vários caminhos para a gente chegar no mesmo lugar. Entendeu? Ou tu pode mandar uma flor para a moça, ou tu pode mandar uma flor para a moça, ou tu pode abrir a carteira para ela, né? Tá certo. Tem isso. Pintaúdi. Eu vou botar uma Mercedes 0 km lá na frente da tua porta lá. Nós vamos brigar? Tu tava indo muito bem. Tu não vai aceitar? Não. Minha alma não tá à venda, mas que isso? Não, de presente para ti. Não vem com essa, Pintaúdi. Tu tava vindo muito bem, nós vamos brigar. Coisa feia. É uma recaída. É que eu sou uma recaída, porque ele é... Delta aí. Vamos botar um Delta. Vamos botar um Delta, porque assim, ó... Alô, Natália Miller, nossa observadora plena. A Pintaúdi acabou de ter uma recaída machista horrorosa nesse programa. Tu tem que admitir, porque é o seguinte, tu não vai querer me curar de uma hora para outra, né? Um senhor antigo como eu, tá? Eu sou um machista em desconstrução, de vez em quando... Bom. Não, isso é uma verdade, Mas às vezes tu tem umas recaídas assim que me tiram do prumo. Mas aí tu faz isso que tu está fazendo agora, e em público tu me critica asperamente. Asperamente. Porque tu foste infeliz na tua brincadeira. Fui infeliz na brincadeira, Marti. Tá? Retira. Tem vários caminhos, não precisa ser flor ou dinheiro, tem outros. Tá? Faz um poema. Tá? Manda um Viu? livro. A nossa observadora dizendo, pô, Roberto, a gente estava indo tão bem. Não, ela me ajuda, ela me dá nos dedos. Isso aí, muito bem. Faça a pergunta, meu bem. Então vou fazer a crítica. Ai, pronto, tudo perfeito. Tava bom demais, tudo Martin. Perfeito na Scala, tudo perfeito na City, tudo. Mas tem uma coisa, é uma crítica, inclusive, que eu vou ter a petulância de te dizer, para tu levar lá para o teu board, lá para tua mesa, para tua tábua de negociações, lá. Entendeu? Vamos ver. Tira aquele sinal de mais da marca. Para que aquilo? Aquilo não significa nada. Aquilo é uma... Não, aquele mais ele já foi até deslocado. Não, já foi. Primeiro era no meio, que era pior. Isso. Aí melhoraram um pouquinho. E botaram para a direita. Não, tira aquilo. Scala City. O que aquilo acrescenta? Nada. A Scala, uma firma tão brilhante, não precisa botar o sinal de mais para dizer que ela sabe mais que os outros. Não, mas não é essa. Mas podia ser mais Pintaúdi, mais Márcia. Daí ele estaria facilíssimo, ele ia adorar esse símbolo, esse ícone. Eu acho que ele deixou escapar uma coisa aqui. Eu vi assim, mas bem de lá. Tu falou veja bem?
Eu falei Veja Bem? Não. Ah, ufa, não pode? Não pode, falar Veja Bem não pode, é proibido, é uma expressão proibida na agora rádio. Eu vou te botar num teste. Ai, Tu meu vai Deus. repetir o que tu falou o outro dia que eu me dobrei de rir e fiquei rindo no outro dia. Eu quero eu saber, perguntei. saber o Veja Bem, o que acontece? Não, Veja Bem, o Pintaúdi fica muito nervoso. Ó, só antes o Amaro, o Juvenal Neto tá dizendo, fui escala lá no início, quase um fundador. Tenho muito orgulho em sabê-la no nível em que se encontra. É muito Muito bonito, legal. né? Toda hora a gente sempre está ouvindo coisas. É uma sabe? relação muito bonito. emocional, É né? muito bonito. Não, o que eu sempre, quero sempre. que tu fale não é explicar o Veja Bem, eu quero a outra coisa que tu falou. A outra coisa. Deixa eu primeiro explicar, porque o convidado quer saber. É que o Veja Bem, o Pintaúdi fica nervoso, porque ele diz que Veja Bem é quando a pessoa tá dizendo, seu idiota, tu não sabe nada, escuta que quem entende desse assunto Veja sou eu. bem, eu vou falar. Eu me sinto como, eu sempre uso esse exemplo. Tu vai no banco, eu vou no Banrisul, na agência 00077, pedir dinheiro lá para o gerente. Aí ele me põe num banco lá e ele fica aqui em cima assim. Ele me humilha, cara. Não pode. Veja bem. E aí os políticos. E também político, veja o bem. Pintaúdi fica nervoso, porque ele acha que Veja Bem é expressão de político. Aliás, são duas coisas só que não pode falar aqui. É veja bem. E tu pode falar todo tipo de palavrão. Eu quero que tu conclua. Mas foi Não, tu não vai concluir. Eu vou falar porque aquele dia foi de improviso, foi genial. Tu pode falar o palavrão que tu quiseres aqui. Sei. Menos um. Tu não pode dizer cu aqui no microfone. Os outros tu pode. É veja bem e menos o palavrão cu. Entendeu? Tá bem. Eu tô resgatando uma coisa aqui, que a Márcia, às gargalhadas, rindo as bandeiras despregadas, no outro dia ela me disse isso. Pode falar isso, menos isso. Não, é que eu tenho algumas bandeiras nossas aqui, minha e do Pintaúdi, a gente é bastante ácido em algumas críticas ao mercado publicitário. A gente também gosta de elogiar muito, a gente tem feito isso com bastante frequência até. Mas uma das nossas bandeiras ou das nossas críticas, normalmente quando a gente entrevista alguém muito do mercado publicitário, como é o teu caso, eu pergunto, a propaganda está mais cagalhona? E, na verdade, a brincadeira do Pintaúdi achou o máximo que eu falei. Eu falei cagalhona porque eu não posso falar cu, né? Senão eu tinha falado cuzona. Acho que tá sim, claro. Tá, né? Mas então, a gente tem que contextualizar, né? Como eu falei antes, outro dia eu estava em São Paulo, falando com o pessoal, realmente, a propaganda, o advertising, esse sistema que dominou por muito tempo, e tal, ele virou esse coadjuvante, né, importante em muitos casos, mas a gente está com outras disciplinas muito mais importantes, né, de conteúdo, enfim, e está ali funcionando ainda, mas como linguagem, o advertising, ele decaiu. Ele se enfraqueceu. Advertising propriamente. Tipo, me dá 30 segundos, eu vou correr, vou botar com o cachorrinho, vou botar não sei o quê e tal, e vou aproveitar ao máximo esse tempinho que eu tenho aqui. Esse jeito de trabalhar, esse jeito de pensar, esse jeito de explorar o máximo de um recurso que é limitado, que é finito, que era a condição, né? Tinha tudo em grade, eu tinha uma restrição de tempo, de página, de espaço, e a grande competência que era demandada era a capacidade de transformar essa restrição num uso, num recurso muito poderoso. Esse modo de pensar, ele começa a não fazer mais sentido. A gente tem todos os recursos possíveis. Eu posso falar quanto tempo quiser. A gente está aqui, a gente pode... Claro. Se a gente se combinar, fala mais uma hora. Sem dúvida. Essa modesta a gente fica surpreso às vezes de verdade. Claro. O cara me faz contato de Dubai agora, por isso que a gente brinca, a gente abre o programa, eu acho até que a gente não fez isso hoje. Eu fiz. Tu fez? Fiz. Bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite. O cara lá de Dubai, 4 programas seguidos. O cara lá do México, o cara lá de Carazinho, um troço loucão isso, né? Sem contar o on demand, né? Estando na internet, a gente assiste a hora que a gente quiser, né? Não digo, mas o que eu fico surpreso é assim, às vezes ao vivo, assim, a coisa, sabe? Isso. Então, a gente está repaginando o nosso jeito de falar. Quando eu falava por propaganda, exclusivamente, eu tinha um jeito de falar. Eu tinha que botar tudo naquele espaço restrito e dar um grande cavalinho de pau, que eles tinham que se transformar em algo muito poderoso para gerar uma memória com o menos dinheiro possível, né? E usando essa limitação, porque eu não tinha os meios, eu não era um emissor, eu não conseguia, eu precisava comprar um pedacinho de quem tinha esse recurso. Essa realidade que a gente tem hoje, de poder conversar amplamente, estou falando dos recursos, claro, digitais, que estão nas nossas mãos, mas a gente já nem começa, a gente não pensa mais que é uma tecnologia digital, porque tudo é isso, né? O nosso mundo virou isso. A gente tem uma outra lógica de trabalhar. E a gente tem uma outra construção também. Então, é mais frágil falar como propaganda, porque eu estou com muito mais exposição
a chance de ser atacado, de ser milindrado e tal. Então ela ficou mais a voz dela ficou muito menos ativa, né? Mas a criatividade da comunicação, da contribuição para negócios, né, de saber chegar nas pessoas com aquilo que é realmente relevante para elas, essa criatividade eu nunca vi ela tão ampliada. A gente tem hoje um mundo... Bom, a mudança só do Festival de Cannes, né? Até 2012, o Festival de Cannes, que é a grande plataforma de reconhecimento, de premiação, da criação, que até 2012 era chamada, né, o Festival de Advertising Mundial, ele muda para Festival de Criatividade. Né? Então, a gente está hoje estimulando no mundo uma criatividade que não precisa estar restrita à propaganda, a um tipo de solução, que é de advertising. Né? Eu tenho aqui uma pergunta de um ouvinte nosso. Isso também a gente também critica bastante, que a gente costuma dizer que o mercado publicitário chora demais. Né? Chora demais. E aí tem uma pergunta dizendo assim, por que as agências atendem seus clientes propondo mídias como forma de alavancar negócios e quando se trata de propagandas delas mesmas, fogem como o diabo da cruz, achando que é grana jogada fora? Por que as agências não... O seu Iraguaçu. Iraguaçu. Legal. Seja no digital ou no off. Por que as agências não investem em propaganda de si mesmas? Bom, se esse é o grande negócio deles, né? Investe bastante. Assim, eu acho que a pergunta é bem relevante, acho bem importante, mas ela é um pouco genérica, né? Porque a gente tem muitas coisas acontecendo, tem tipos de empresas. A gente teria que comparar empresas, digamos, que são do tipo como agências, né, de comunicação, ou propaganda e tal, e aí ver com elas se fizesse uma comparação. Mas eu acho que assim, a ideia de, claro, isso em qualquer negócio acontece, né? Como é que é? Santo de casa ferreiro, espeto de mas pau. o espeto lá é de pau. O que pode ser bem legal também ter um espeto de pau. Né? Tainha. Mas então, eu acho que, sim, é interessante esse ponto, mas eu acho que assim, os grupos de comunicação que estão se desenvolvendo estão usando muito bem a comunicação. Né? Eu estou falando agora, por exemplo, de consultorias, como a Accenture, por exemplo, que está entrando no mundo de comunicação, é a maior do mundo, né? Estão usando muito bem a comunicação, eles são assim, geniais na forma como eles se apresentam, na forma como eles criam relevância, na maneira como eles estão operando na atualização da imagem deles. Eu acho eles incríveis, eles têm um uso fantástico, né, dos meios de comunicação todos. Então, acho que é um ponto importante, mas, sei lá, outro programa. A gente tá chegando ao final do programa, Martin. Eu quero fazer um delta de mídia. Boa. Tá? Um delta de mídia. Aqui, se depois ali na saída tu vai ver, a gente não tem hora para começar nem para terminar. É quando funciona, quando as pessoas chegam, é assim. Sim. Começa quando chega, termina quando sai, apenas. E se você chegou aqui e não tem ninguém, é porque a gente não começou a trabalhar ainda, entendeu? A única coisa que a gente tem rigor aqui é com a chegada dos convidados, que a gente fica assim, cadê o cara? Fica nervoso. A apresentadora pode se atrasar, mas o convidado não. O convidado não. Pronto. Então, eu estava aqui 3 anos. Com certeza. Não é uma crítica para mim que ele está fazendo. E por isso, porque eu ainda me considero a pleno em termos criativos, eu fico falando com algumas pessoas tal, e eu estou pensando coisas para melhorar o desempenho aqui da rádio. Aí agora, te olhando e vendo e sabendo de toda essa fortuna... isso acontece com uma certa frequência, né? Então, a gente tem insights assim, durante os programas. E me lembrando de toda essa fortuna que está ali na Carlos Gomes, número 300, tá? Eu quero te fazer uma sugestão. Eu acabei de criar aqui um delta de mídia. Eu vou te sugerir, vamos nos propor aqui a um test drive. Tá. Escolhe um cliente teu lá, tá? E de grátis, tá? Tu me manda um comercial deles para cá. É um test drive. Aí nós vamos botar no ar e tu depois vai tentar lá me dizer, tu tem que me dar o teu cartão, vou te mandar a apresentação da agência. Alô, tem que contratar uma agência de propaganda, a Escala, viu? Não, aí depois tu me diz, vem cá, alguém ouviu o nome da Savaralto lá na EO, alguém não sei o quê, alguém, sei lá qualquer coisa que dê um sinal, que isso é bom para a gente, porque tu sabe, né, apesar de todo o novo momento do mundo da comunicação,
tu fixar a audiência e conquistar a audiência é um processo... Eu tenho mais ou menos uns 3 cartões do Picoral, mais uns 3 do Martin. Todos eles têm uma identidade diferente. Uma atualização. Uma atualização. Esse é um tema. Essa é para durar agora. Entendi, tá bem. É um processo demorado. E a EO, a primeira rádio web do Brasil, ela é novinha, nós começamos em dia 15 de janeiro. Perfeito. Tá? E agora a apresentação está pronta, o site está pronto e tal. E aí agora eu vou para a rua dar meu carteiraço nos amigos e bater nas portas, e etc. e tal. Me escolhe um cliente lá para a gente fazer um test drive aqui durante um período. Olha o pessoal aí. Pessoal da escala aí, ó, pessoal da agência. Conexões, performance, chega lá conteúdo. Chega lá na mídia, nas conexões. Tá? Sabe como é o nome da nossa tabela de preço? Não é a tabela de preço. Relações íntimas. Boa. Tá? E assim, aqui na EO, para fazer negociações, não temos preliminares, entendeu? Tá. O cara senta e faz negócio, sem preliminares. Poxa vida. Relações íntimas sem preliminares é aqui a tabela de preço. Por quê? Tu dá um comercial, eu vou botar no ar, é uma relação muito íntima. Então, relações íntimas com a EO. Então, tu pega um cliente teu lá, que nós queremos ter relações íntimas com um cliente teu e fazer um test drive. Olha aí. Legal. Vamos lá, gente. Este foi mais um Marketing e ou Propaganda. Agradecendo muito a presença do Martin. Realizamos o sonho do Pintaúde. Não, mas valeu. Aí os caras... O Retamoso se manifestando e tal, eu acho que... Vinícius Vieira Correia dizendo uau. Foi boa a entrevista. O Amaro dizendo abraço do Bubu. Tem Aliás, um pessoal se manifestando agora, aqui. Assim, o último elogio, rasgação Ai, de meu seda Deus. mesmo. Ai, meu Deus. Ei, Martin, a audiência cresce... Eu vou dar uma de apresentador pau no cu, que eles ficam lambuzando os... Tem um cara horroroso na Band, às 10 horas, que ele faz uma peroração antes de começar o programa, de mais do que a metade do programa, elogiando os convidados. Aqui temos o doutor, e dá todo o currículo do cara. Então, é o seguinte... O brilhantismo do convidado faz a audiência. Volte sempre, seu Martin Hague. A química foi boa. Isso aí. Muito bem. É isso. Segunda-feira estamos de volta às 13 horas. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Desde 1956, para a Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos, pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra.